Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saúde Espiritual, onde nós vamos refletir na palavra do Senhor nesse dia e trazer alimento para a nossa alma. Hoje o tema da mensagem, da reflexão na palavra de Deus é Efatá, o céu se abre para você. Vamos falar sobre o céu e como os céus estão abertos para todos nós no dia de hoje. Para isso, convido a todos a abrirem as suas Bíblias e acompanhar a leitura que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 32 ao versículo 36. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por este texto, por este alimento espiritual nesse dia, Pai. Peço, Senhor Deus, que nos abençoe cada um que está na sua casa, ouvindo, Senhor Deus, essa mensagem. Abra-lhe, Senhor Deus, o coração, abra-lhes a mente, Senhor Deus, para que possam compreender qual seja a tua boa, perfeita, santa e agradável vontade para a vida de todos. Amém. Esse texto, queridos, fala de mais um milagre de Jesus, dos vários milagres, dos vários sinais que Jesus deixou aqui na terra para que a gente pudesse crer em Jesus Cristo e no seu poder. Hoje, mais esse milagre da cura desse surdo e deste gago, que é registrado aqui no Evangelho de Marcos, e com certeza tem uma mensagem especial para todos nós. E para introduzir, gostaria de falar sobre o poder das mãos de Jesus. Então, o texto deixa bem claro que trouxeram o surdo e gago e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então, as mãos de Jesus é uma mão poderosa, é uma mão de cura, uma mão que pode guiar o povo de Deus, uma mão que pode curar o povo de Deus, uma mão que pode ser estendida a todo ser humano que precisa desta ajuda. Isaías capítulo 59, no versículo de número 1, a palavra nos diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Então, aqui as mãos do Senhor sendo estendidas para todo o Israel, e com certeza a mesma mão está estendida para todo ser humano no dia de hoje. Então, confiemos nessa mão poderosa, e essa é a base para o entendimento deste texto, dessa mensagem e deste milagre que Jesus realizou, como que o poder das suas mãos pode transformar uma vida. Vamos ver agora, queridos, qual foi a atitude de Jesus, a atitude que Jesus tomou perante essa situação, dali na multidão, levando este gago, este surdo, perante as suas mãos. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar o homem daquela multidão. Então o texto deixa bem claro que Jesus tirou este homem à parte, levou ele para um lugar separado. Isso é muito simbólico, pois o homem está na multidão, o homem está neste mundo, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Este mundo é um mundo de trevas, e a luz sim veio ao mundo, que é Jesus Cristo, mas muitas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então Jesus tem a missão de ser a luz do mundo e levar essa luz para toda a multidão, todo o povo que está aqui longe de Deus, cegos por causa da maldade, por causa de seus pecados. Então Jesus veio trazer a palavra para iluminar a mente de todo o povo e para abrir os ouvidos e a boca, como deixa bem claro neste texto. Então Jesus tira esse homem da multidão à parte. Então, tirar a parte é separar. Inclusive a palavra hagios, que é a palavra usada para santo, quando Jesus fala que nós somos santos, nós somos santificados,
A palavra hagio significa separados, separados para uma missão. Então Jesus, em primeiro lugar, separa aquele homem da multidão. Colossenses capítulo 1, o versículo 13, nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que texto maravilhoso quando fala dessa liberdade que Jesus veio trazer do império das trevas, do mundo das trevas, e como ele nos transporta para o reino do seu Filho, para o seu próprio reino que foi construído com a base no amor. O amor de Deus por toda a humanidade, que foi suficientemente forte para entregar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer por todos os pecadores. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia nos diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a luz que Jesus Cristo quis trazer para este homem. É a separação do mundo que Deus quis trazer para este homem. Depois de o ter colocado à parte, a segunda atitude de Jesus foi tocar os seus ouvidos e ungir a sua língua. Então, na multidão, aquele homem estava perdido. Na multidão, aquele homem estava sem ouvir nada. Na multidão, aquele homem estava sem voz, sem falar nada. Como diz que ele é gago, talvez balbuciasse algumas palavras e não conseguia se fazer entendido. Mas o toque de Jesus nos ouvidos daquele homem o devolveu a capacidade de ouvir. A unção que Jesus Cristo fez com a sua saliva, novamente, na semana passada nós trouxemos um texto que Jesus trabalha com esta saliva, que vou deixar aqui na descrição esta outra mensagem, mas que simboliza o toque de Jesus, a unção de Jesus que traz esta cura. O texto diz que quando ele tocou com saliva a língua daquele homem, ele começou a falar perfeitamente, desembaraçadamente, não tinha nada que impedisse, não tinha gagueira nenhuma que impedisse aquele homem de falar. Basta esse toque de Jesus, basta essa unção de Jesus. É também muito curioso no texto que Jesus, em terceiro lugar, ergue os olhos para o céu. Uma atitude bonita que Jesus por várias vezes traz essa atitude de erguer os seus olhos para o céu, simbolizando o desejo do seu Pai, simbolizando a vontade de Deus na sua vida, a vontade do seu próprio Pai, e que ele veio trazer para toda a humanidade. Pois, ao invés de olharmos para este mundo, para as coisas deste mundo, para aquilo que tenta nos enganar e desviar do propósito e do plano que Deus tem para nós, nós devemos olhar diretamente para o céu, olhar diretamente para a vontade de Deus, pois ele devolveu para este homem aquela alegria de poder ouvir e poder falar, e agora ele poderia olhar na direção certa, que é para o céu. E detalhe do texto, o céu se abriu quando Jesus disse, Efatá, abra-te. Então, Jesus não só abriu os ouvidos daquele homem para que ele pudesse ouvir, não só abriu a boca daquele homem para que ele pudesse falar, mas ele abriu os céus para aquele homem, para que ele pudesse enxergar, ouvir e falar do plano de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Então essa foi a atitude de Jesus. E agora eu pergunto, queridos, qual seria a atitude do ser humano hoje? Qual seria a sua atitude perante Jesus Cristo, perante esse texto, que com certeza ele é aplicado pelo Espírito Santo na nossa vida no dia de hoje? Qual seria a atitude, que atitude tomar perante esta situação em Jesus? Primeira atitude, queridos, que eu queria que você pensasse e tomasse na sua vida. Confie nas mãos poderosas de Jesus. A mão poderosa de Jesus pode te guiar. A mão poderosa de Jesus pode te curar. A mão poderosa de Jesus pode te mostrar o caminho. A mão poderosa de Jesus pode te pegar no colo. A mão poderosa de Jesus pode conduzir para aquilo que é melhor para a tua vida. Tenha certeza disso. E a mesma mão, lá em Isaías 59, versículo 1 que nós lemos, ainda está presente hoje, sendo estendida para todo aquele que busca um consolo, para todos aqueles que buscam uma ajuda vinda dos céus. Entregue, confie nessa mão poderosa do Senhor. Em segundo, deixe Jesus te separar da
multidão. Muitas vezes nós queremos a mão de Jesus, mas queremos que Jesus nos leve onde a gente deseja ir. Queremos que Jesus nos acompanhe onde nós queremos chegar. Mas a palavra de Deus, ao contrário, pois o homem sem Deus está perdido, está sem direção. Ele não consegue ouvir direito, não consegue falar direito, mas quando ele encontra Jesus e Jesus o pega pela mão, deixa Jesus te conduzir para o caminho que ele preparou para você. E com certeza, a primeira coisa é te separar da multidão. Porque, querido, você não é mais um na multidão. Você é especial para Deus. E como filho de Deus, esse reino de amor que Ele preparou é para você. E é para este reino que Ele quer conduzir a sua vida. Receba o toque de Jesus em seus ouvidos. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus precisa que os homens, que as mulheres, Jesus precisa que toda a humanidade deem ouvidos à sua voz. Ora, mas se a multidão estiver surda, como Jesus pode fazer com que sua voz seja ouvida? Então, permita que Jesus toque os ouvidos da sua fé, para que você passe a ouvir segundo a vontade de Deus. E Jesus também quer ungir a sua língua. E a nossa língua, ela tem um poder muito grande, tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a língua, e se Jesus toca a nossa língua, Ele vai permitir que da nossa língua só saiam coisas que edifiquem. Então existe tanta falácia, existem tantas mentiras, existem tantas fake news aí na linguagem hoje das mídias sociais, as pessoas não estão falando, mas estão postando e espalhando um monte de coisa ruim, um monte de coisa que traz medo, que traz insegurança para as pessoas. Mas Jesus, ao tocar a nossa língua, Ele sabe que nós vamos usá-la para abençoar, para levar palavra de ânimo, para levar palavras positivas para todas as pessoas. Seguinte, erga os olhos para o céu. Olhe para o céu aberto. O céu está aberto para você. Inclusive tem uma postagem aí nas redes sociais, nas mídias, que eu achei bastante interessante, dizendo que todo o comércio está fechado, muitos lugares estão fechados, muitas portas fechadas, mas o céu continua aberto. Então, nesse momento que nós devemos orar a Deus e buscar a vontade de Deus, pois Jesus abriu o céu para todos aqueles que creem. Jesus abriu o céu para todos aqueles que querem se encontrar com Jesus, querem participar da comunhão com o Espírito Santo. Uma aplicação prática para a vida do cristão, uma aplicação prática para toda a nossa vida, duas coisas, dois motivos pelos quais Jesus realizou este milagre, também baseado em dois outros textos da palavra de Deus. O primeiro está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares e com o coração creres, será salvo. Então aqui Jesus está falando da audição e Jesus está falando da boca, da fala. Jesus, quando abriu o ouvido daquele homem, Jesus queria que ele tivesse a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, pois ele sabia que toda aquela multidão estava tendo a oportunidade de ouvir, mas aquele que tinha problema de audição não estava ouvindo. E se a fé vem pelo ouvir, Jesus queria que aquele homem ouvisse da sua palavra e tomasse uma decisão. Então hoje, queridos, se ouvirdes a voz de Jesus, não endureça o teu coração. Se ouvir a voz de Jesus, siga, agradeça, ouça as instruções que essa voz maravilhosa tem para a nossa alma. E nossa alma só consegue ouvir a Jesus se permitirmos que Ele abra os nossos ouvidos da fé. E o segundo versículo, se com a boca confessares. Ora, como que aquele homem ia confessar Jesus Cristo se ele mal podia falar? Então Jesus Cristo
tirou todo o empecilho, diz o texto. Tinha vários empecilhos que aquele homem não podia falar. E Jesus tirou todos aqueles empecilhos. E o homem poderia confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se assim ele quisesse. E isso que está diante de você, meu querido e minha querida. Jesus oferecendo abrir os ouvidos do seu coração, da sua fé, da sua alma. Jesus querendo que você abra a boca para confessar que Ele é Senhor, que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para trazer salvação. E assim você vai ver os céus abertos e você vai entender a vontade de Deus, entender os propósitos de Deus para a sua vida. Tomemos essa atitude todos os dias da nossa vida. Ao acordarmos, possamos lembrar dos ouvidos da fé e ouvir a voz de Jesus. E levarmos essa palavra de bênção para todas as pessoas. Muito obrigado, meus queridos. Um beijo no seu coração, um abraço forte na sua alma e que Jesus continue conduzindo a sua vida todos os dias. Amém.